Olá, família Paz Church Santarém. Sejam muito bem-vindos a mais um de nossos cultos de celebração. Somos uma grande família que não para de crescer. E hoje eu vim te deixar muito bem informado em mais uma edição do Paz News. Você quer descobrir como pregar o Evangelho e impactar as nações? Venha para a Conferência de Missões Preletor Pastor Elson Mota, nos dias 13 e 14 de junho, na sexta no Acampamento Shalom e no sábado na Catedral do Amor às 19h30. Missões está no coração de Deus. Tem bênçãos que por mais que você ore, elas não vão acontecer, porque tem bênçãos que oração por si só não vai lhe dar acesso a ela, apenas a sua maturidade. Não adianta você só orar, você precisa crescer. Vem aí a maior conferência da Visão MDA da região norte do Brasil. MDA Conference Santarém, onde tudo começou. De 25 a 27 de setembro, na Catedral do Amor. Preletores: Pastor Abe Uber, Paulo Jeffrey, Danilo Figueira, Luiz Almeida e Antônio Cirilo. MDA Conference Santarém, de 25 a 27 de setembro. Aproveite o primeiro lote. Imperdível! Olá, eu tenho muito boas notícias para você. Sabe, a Paz Conference está sendo um sucesso avassalador. Está praticamente todo esgotado. Mas você que ainda não fez sua inscrição ou não vai poder fazer, até por causa da distância, deixa eu lhe dizer, nós temos algo maravilhoso para você. Você poderá participar da Paz Conference online de uma forma super profissional. Ela vai estar sendo filmada ao vivo, por ângulos, por todo tipo de equipamento muito bom. Então, fique bem ligado para todas as informações para você poder participar online e ver os preletores, receber a palavra de Deus, a pastora Camila Barros, o pastor Theo Hayashi, o pastor Jonathan Stocksell, o pastor Paulo Jé, a pastora Rebeca, eu e a minha querida esposa, o pastor Sabato. Vai ser maravilhoso, o louvor maravilhoso do Daniel Alencar, Paz Worship e da Nívia Soares. Tantas bênçãos, tantas coisas poderosas que vão acontecer durante esse Paz Conference. Você não vai querer ficar por fora e você vai poder participar de uma forma muito forte através dessa presença e dessa experiência online. O apóstolo João recebeu uma poderosa mensagem de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Esta mesma mensagem continua viva para a igreja nos últimos dias. Imagine ver tudo isso com seus próprios olhos, conhecer as cidades onde a palavra foi anunciada e os primeiros cristãos viveram milagres e perseguições por amor a Cristo. Uma experiência que vai marcar a sua vida e a sua caminhada com Cristo. Juntamente com os pastores Abe e Andrea Uber, você vai desfrutar de momentos profundos de ensino da palavra, muita comunhão com os irmãos, enquanto conhece lugares incríveis e se aprofunda no conhecimento de Jesus. Existem investimentos que marcam a sua história e essa é uma oportunidade única. Não perca a chance de embarcar nessa jornada. Acesse agora o QR Code na tela ou procure o balcão de informações. Família, vamos ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, @Paz Santarém PA, para continuar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja.
Olá, tudo bem? Que bom que chegou mais um domingo e chegou mais um culto online. Eu sou o pastor Ricardo e aqui é a pastora Denise. Estamos aqui para juntos com vocês louvarmos o nosso Deus no nosso culto online. E aproveite e faça interação aqui com os links fixados. Quero célula, pedido de oração e também para aceitar Jesus. Que Deus te abençoe e aproveite ao máximo esse culto que está tremendo. E agora você também pode participar de um momento poderoso no nosso culto, que é o momento de louvor. O louvor, ele é uma estratégia de vitória na nossa vida. Então fique à vontade aí na sua casa ou onde você estiver para também louvarmos juntos ao Senhor. Com as palmas! Minha casa, minha morada, e eu sou teu lar. No alto monte, no fundo do vale, me lembrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom.
Voltamos, que maravilha poder louvar o nosso Deus. Olha só, você é muito bem-vindo a estar conosco aqui no nosso culto online. Quero que Deus possa te abençoar poderosamente, porque você é muito especial e planejado pelo Senhor para viver tudo que Deus tem para você. E aproveitando aqui para falar sobre a nossa programação, agora em junho nós temos nossa conferência de missões, que irá acontecer 13 a 14 de junho. Dia 14, encerramento na nossa Catedral do Amor, e você é super convidado a estar conosco. E você também pode interagir no nosso culto, pode mandar mensagem, pode dar o seu like, pode enviar esse culto para algum amigo seu, algum familiar, alguém que também precisa ouvir uma palavra poderosa nesse dia. Então participe conosco, mande mensagem, seja um membro interativo desse culto online. Olha só o que diz a palavra de Deus no Salmo 116, 12 e 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pegarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Olha só que bênção aqui o salmista falando sobre apresentar o voto a Deus e dar ao Senhor realmente a oferta devida, a honra devida. Quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós oramos e queremos abençoar cada contribuinte, ofertante da nossa igreja. Que o Senhor possa, a cada dia, Deus, realmente ser o Jeová Jireh, o Deus da provisão sobre suas vidas. E nós abençoamos agora a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, no nome de Jesus. Amém. Jesus, amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
agora chegou o momento tão especial do nosso culto, que é o momento da ministração da palavra de Deus. Esteja atento, abra sua Bíblia e permita que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração. Então nós vamos falar hoje sobre o princípio da honra. Da minissérie de mensagens, né? É o poder da honra. Mas eu quero hoje, dentro desse ponto aqui, falar sobre o princípio da honra. E você sabe que honra é algo inegociável. Tem que ter. Tem que ser praticado. Se nós quisermos ver o céu se abrir, quisermos receber todas as promessas de Deus, porque aqui tem muita promessa para nós, irmão. Dizem alguns estudiosos que é mais de 8 mil, né? Realmente eu creio que são mais de 8 mil promessas. Nós quisermos essas promessas se manifestando na nossa vida pessoal, nossa casa, nossa família, nosso ministério, tudo aquilo que nós fazemos aqui, sendo bem-sucedido, tem que entender sobre esse princípio aqui. Isso aqui está em todo lugar e a gente deve honra em todos os lugares que a gente está. Há pessoas que a Bíblia nos mostra que tem que ter, certo? E a maior recompensa da honra não está no que nós ganhamos, né? Mas em quem nós nos tornamos. Às vezes as pessoas estão focadas nelas mesmas, em procurar benefícios para si mesmo. Mas na realidade a honra, ela vai fluir da nossa vida dependendo de quem nós somos. Que tipo de pessoa você é? Quem você é? Seu caráter, como você age com as pessoas, como você corresponde com as pessoas. Então, o que é honra? Vamos ver uma definição bíblica aqui. Honra, ela vai além da obediência. Muito além da obediência. É reconhecer o valor e dar o devido respeito. Isso é honra. E a gente vai falar sobre isso aqui em alguns níveis e também vou dar alguns exemplos bíblicos para você sobre realmente honra, ok? Então a palavra honra no hebraico, ela significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. Isso é honra quando a gente está falando do sentido bíblico. Honra é tratar com dignidade, ouvir com atenção, obedecer com muito respeito. Isso tudo aqui é honra, certo? Respeito, dignidade, atenção. Nós precisamos prestar, nós precisamos viver isso aqui a cada dia. E essa frase aqui é uma frase que eu diria muito forte, mas que chama a nossa atenção. Os grandes, eles honram. Os medíocres murmuram e se tornam invejosos. Os grandes, aqueles que têm um perfil de honra, esses grandes, eles sempre estão procurando honrar, perceber, obedecer e fazer. Os medíocres, os que não têm essa visão, eles sempre vão procurar falhas, coisas, porque todo mundo tem falha, não somos perfeitos, né? Para tentar desfazer de algo que alguém está fazendo. Romanos capítulo 13, versículo 7, é o primeiro texto que nós vamos ler. Diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma. E continua: a não ser o amor. O que a Bíblia diz? Que nós devemos praticar esses passos aqui. Se é com autoridades constituídas que Deus colocou, honre, respeite. Se tem que pagar imposto, pague, porque é lei, então tem que fazer. A Bíblia diz que tem que fazer, né? Então, nós devemos prestar isso aqui. Não devemos dever, quando se trata de honra, de respeito, de consideração, nada a ninguém, nem a pessoas, irmãos, né? Ou a governos, ou a qualquer um outro, né?
só vamos dever realmente o amor, mesmo que nós estamos tentando dar muito amor e ter muito amor pelas pessoas, pelo nosso próximo, mas a gente vai ser falho nessa parte, porque a gente não vai conseguir, né, realmente superar, porque somos seres humanos. Mas, fora isso, a Bíblia fala que nós temos que ter esse cuidado. O que a Bíblia diz para quem ou a quem nós devemos honrar? Quais são as pessoas que nós devemos honrar? E eu vou dar para você aqui, passo a passo, aqui, segundo a Bíblia diz, e depois vou dar uns exemplos. E até esses exemplos são exemplos de consequências de pessoas que desonraram, certo? Lá na frente, na segunda parte, nós vamos falar sobre os benefícios da honra, né? E a honra a Deus mesmo. Mas quem a Bíblia manda honrar? Primeiro, honrar a Deus. Ele está acima de tudo. Se tem alguém que você tem que honrar a cada dia, é a presença de Deus. Como que eu vou honrar a Deus? Eu vou honrar a Deus adorando, observando a sua palavra, praticando a sua palavra, obedecendo a Deus, se enchendo da sua presença, né? A cada dia, se submetendo àquilo que a sua palavra diz. Mas isso aqui, sobre essa honra a Deus, a gente vai ver na segunda parte. Eu vou entrar mais detalhes sobre isso. Mas a primeira honra, segundo a Bíblia, é a Deus. Ele está acima de tudo. Segunda pessoa que nós precisamos honrar, segundo a Bíblia diz, líderes espirituais. Os nossos líderes espirituais, porque a Bíblia fala que são pessoas que foram colocadas por Deus, né? Independente de quem eles são líderes espirituais que foram colocados por Deus. Os líderes religiosos, pastores, líderes de igreja, também merecem ser respeitados e honrados pela posição que eles exercem, pelo trabalho que eles fazem de servir na casa de Deus. Em 1 Timóteo 5,17, fala que os presbíteros, os pastores, né, que governam bem, sejam estimados por dignos de dupla honra. Olha o que a Bíblia fala, eles são dignos de dupla honra. Por quê? Pelo seu trabalho, através da palavra de Deus. Então, esses líderes espirituais foram colocados por Deus. E a gente precisa olhar para eles com respeito, com honra, né? E não falar mal de ninguém, amar, né? A gente tem alguns exemplos de... Eu ouvi uma certa vez aquela... Não sei se eu vou falar bem a história aqui, daquela mulher que não falava mal de ninguém, né? Sabe aquela história? De ninguém. E um dia parece que eles estavam na mesa ali, os filhos falaram, mas hoje nós vamos pegar a nossa mãe, porque eu não acredito que ela não vai falar mal desse. E eles falaram várias coisas, ela sempre, mesmo que falavam de algumas pessoas que não eram, ela estava falando bem. E falaram assim, o que a senhora acha do diabo? Será que do diabo ela não vai falar mal? E ela pensou e falou assim, ele tem algo interessante, ele é perseverante. Até no diabo ela achou algo que poderia aprender, né? Mas sabe, isso aqui é uma história, é um exemplo de um coração que procura realmente se desviar, né, do mal, se desviar das contendas, das palavras que não deveriam em relação a pessoas. Então, líderes espirituais são merecedores de honra e nós queremos e realmente precisamos procurar honrar cada dia mais e respeitar essas pessoas. Terceiro, honra aos pais. Aí aqui já começa a entrar na família. Honra aos pais. E a Bíblia, ela é impressionante, que se você for ver no Velho Testamento, lá em Êxodo, quando fala de honra aos pais, é interessante. E lá em Mateus, Jesus vai confirmar e vai dar exemplo do Velho Testamento. Porque quando no Velho Testamento fala de honra aos pais, aqueles que desonram os pais e batem dos pais, obrigam, tem várias traduções, fala que essas pessoas, dentro da lei lá, elas deveriam morrer. Olha só, se não honra o seu pai, né, desonra o seu pai, obriga ou batem no seu pai, dentro da lei lá ia ser morto. Para você ver como Deus vê sobre esse princípio aqui, de respeito, de considerar, de honrar. E eu diria para você, você pode falar assim, mas pastor, o senhor não conhece meus pais? Realmente eu não conheço talvez,
mas eu digo uma coisa para vocês, são seus pais. E a Bíblia fala que tem que fazer isso, tem que honrar, independente de quem eles são. Tem que ter o respeito necessário, segundo os princípios de Deus. E nós como seguidores de Jesus, que queremos viver a palavra de Deus, nós vamos procurar viver essa palavra, independente se eu acho que é certo ou não, né? Eu vou só obedecer, às vezes não vai ser fácil, mas eu vou fazer porque a Bíblia diz que tem que fazer, e eu prefiro fazer o que a palavra de Deus diz. Quantos estão comigo aqui? Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos honrar os nossos pais. Olha aqui o que fala Mateus 15:4, isso aqui já é no Novo Testamento. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. E quem amaldizer o seu pai ou a sua mãe, será punido de morte. Era assim a lei. Levante suas mãos e diga assim: graças a Deus. Diga assim: obrigado, Jesus, porque a tua graça nos alcançou. Porque, querido, se não fosse a graça e a misericórdia de Jesus na nossa vida, nós somos tão falhos, nós já falhamos tanto com nossos pais. Quantas vezes nós não demos honra merecida, respeito devido às pessoas que Deus colocou sobre nós dentro do nosso lar, né? Às vezes eu já vi filho falando assim: eu não pedi para nascer. Os pais também, eles não pediram. Deus me dá essa pessoa. Deus que quis dar. Deus deu. A Bíblia fala que os filhos são herança, são bênção para nós. Mas realmente, quando Deus está mostrando aqui, Ele está mostrando que os filhos realmente têm que honrar os seus pais, independente do que eles estão fazendo ou são. Se eles são do jeito que você gosta, que você gostaria ou não, Deus deu eles para vocês. E tem que ter honra e respeito. Amém? E eu diria para você: vamos honrar os pais. Eu diria para você: vamos arrumar essa vereda, esse caminho aí. Se não está certo, arrume sua casa. Procure arrumar e respeitar e honrar em nome de Jesus. Amém? Olha Êxodo 20:12. O que diz? Na versão NAA aqui, a nova versão. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quantos querem viver muito aqui? Aí o segredo. É bom ir para a academia, tomar uma vitamina, comer bem, comida saudável, para você ter muitos dias aqui nessa terra. Glória a Deus, isso é importantíssimo. Mas o segredo para viver muito é honrar o pai e a mãe, segundo a palavra de Deus diz aqui. Então isso aqui é o segredo que Deus está dando para nós vivermos muito nessa terra. Honrar pai e honrar a sua mãe. Vamos ver o que mais a Bíblia diz que tem que honrar, além de Deus em primeiro lugar, né? Dos líderes que Deus tem colocado, dos nossos pais, né? E a Bíblia fala também que sobre o cônjuge. Sobre o cônjuge. E eu vou falar com os maridos. E para os maridos eu vou dar um versículo, 1 Pedro 3:7. Para vocês, maridos, cadê as esposas? Dá um glória aí. Olha aí. Olha o que diz: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Vaso mais frágil. E se a sua esposa é daquelas que já amanhece jogando as panelas? Você fala: pastor, você não conhece esse vaso frágil aí. A irmã estava de manhã aqui, ela falou: na hora que o senhor falou jogar as panelas, meu filho olhou rápido para mim assim. Falei: eu não sabia, eu tô... Vaso mais frágil, independente de se a sua esposa é daquelas que já amanhece, né? Eu creio que ela não amanhece brigando, mas abençoando e tudo, né? E trabalhando muito, e fala bem, e glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. E você tem que considerar o que a Bíblia diz.
Olhe para ela diferente. Ela pode ser forte, que é, com certeza. As mulheres são fortes, mas a Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. Então nós temos que olhar como a Bíblia diz, amém? Não é como a gente acha, é como Deus vê, e Deus vê assim, em nome de Jesus. Mas para não ficar só nas palavras, vou falar com as esposas e vou dar um versículo para vocês. Efésios 5:33. O que diz lá? E a mulher, trate o marido com todo o respeito. Sabe o que é respeito? É não desfazer do marido na frente dos outros, quando ele está dando uma ideia, quando está falando, quando ele está corrigindo. Aí chega lá e desfaz tudo. Eu já vi essas coisas. É triste. Porque a gente fica constrangido às vezes, né? Nessas situações. De que o marido está falando, está dando uma direção e a esposa não tem respeito. Vai desfazendo tudo, vai falando que, né? Isso aqui quebra princípios, isso aqui causa dano. Não é legal isso aqui. A Bíblia fala que tem que ter o quê? Respeito. Na hora de falar, você fala com cuidado, né? E as mulheres, elas sabem, são tão sábias, as esposas, que elas sabem o momento certo de falar, de colocar, de dar direção. E quando elas falam na hora certa, no momento certo, com respeito, elas conquistam muito mais. Impressionante. E nós precisamos olhar isso aqui. Quem são esses líderes que eu estou falando aqui? Eu estou falando de líderes que a Bíblia diz que tem que prestar honra, que tem que dar honra. De Deus à sua família, a seu relacionamento conjugal, junto com seus filhos. Mas não peguei nenhum ponto aqui, mas só vou dar esse exemplo. Mas a Bíblia diz também que os pais, eles precisam ter sabedoria com os filhos, não irritar os seus filhos, não tirar os seus filhos do sério. Tem que ter respeito também de como falar, de como disciplinar, né? Tudo isso tem que ter dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E antes da gente concluir aqui nessa manhã, eu vou falar para você as consequências da desonra. Vou dar aqui uns 2, 3 exemplos para você na Bíblia. Como eu falei, não são exemplos, né, que a gente se alegra, fala, meu Deus, está vendo? São só exemplos para a gente aprender, para a gente pegar esses exemplos e puxar para a nossa vida e falar assim, quero ser melhor, meu Deus, não deixa eu cair nessas ciladas, nessas mentiras, nesses erros todos aí. Mas vou começar com um texto interessante. Eu gosto desse texto aqui, sabe por quê? Porque esse texto aqui é a figura clara. Paulo estava falando isso aqui há muitos anos atrás mesmo, mas isso aí já era a figura do que já estava acontecendo lá e iria acontecer hoje muito mais para a nossa vida. Qual é esse texto? É 2 Timóteo 3, eu peguei só 2, 3 versículos. 2 Timóteo 3, de 1 em diante. Olha o que diz. Saiba que nos últimos dias, nós achamos que estamos nos últimos dias. Sabe que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, meu Deus. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Olha essa fotografia aqui. O que você consegue ver? Você consegue ver o que está acontecendo hoje. O coração do homem, da humanidade. A Bíblia diz que são amantes de si mesmo. Eles estão idolatrando a si mesmo, né? As pessoas estão olhando para si, não estão querendo saber de ninguém, de honrar ninguém, de respeitar ninguém. Não há respeito. Tem uma palavra que começaram a usar muito, irreverência, né? São irreverentes, não respeitam ninguém, não honram ninguém, eles querem olhar para eles querem saber deles, tanto faz quem Deus colocou ou não colocou, se tem gente acima de você ou não, se na sua casa tem liderança, eles estão amando a si mesmo. E assim a lista é grande, né? Amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos. E uma das coisas tão tristes na vida de uma pessoa é a ingratidão. Quantas pessoas ingratas se perderam porque não reconheceram realmente
as coisas grandes que alguém fez por elas. Nós nunca podemos ser ingrato às pessoas, mas sempre olhar com carinho e com cuidado o que cada um fez por cada um de nós, né? A ingratidão é triste. Ímpios, sensíveis, irrepreensíveis, caluniadores, e a lista cruéis e inimigos do bem. Eu não vi a matéria toda, mas ontem eu estava vendo alguma coisa da Marcha para Jesus e apareceu no meu Insta uma história. Eu ouvi rapidinho, eu passei, porque eu nem queria ouvir mais a história, mas a pessoa estava falando assim, essa notícia, que alguém mandou um presente para uma jovem do seu trabalho, uma jovem, era um pedaço de bolo. Não sei se alguém viu essa notícia, eu vou falar só a parte que eu vi. Era um pedaço de bolo e mandaram uma cartinha, tipo assim, um presente para aquela pessoa. E aquela jovem comeu aquele bolo e estava envenenada e morreu. Você vê como está o coração da humanidade, o coração das pessoas, em relação ao seu próximo, em relação às pessoas que estão, né, ao seu lado. Hoje, para muitas pessoas, o ser humano não tem valor, né? São pessoas irrepreensíveis. A Bíblia fala aqui cruéis. Meu Deus, que coisa! Está aqui na Bíblia. O Espírito Santo já tinha inspirado isso aqui. E o que a gente vê hoje, é por isso que a gente tem orado pela humanidade, pela igreja, pelas pessoas, para que isso não venha acontecer. E nós que temos Deus possamos viver um nível de vida diferente. Não entrar nessas ciladas malignas aqui, porque esse coração aqui Deus não aprova. E aí a gente tem que fugir desse nível de pessoas, né? E a Bíblia fala que não é para se contaminar, não é para estar perto dessas pessoas. Vamos orar, vamos crer, vamos pregar o Evangelho, mas não podemos viver isso aqui, porque isso destrói a vida. São pessoas que não honram, são pessoas que estão procurando coisas para elas, e se elas puderem, vão passando por cima dos outros como um rolo compressor, não estão nem aí com ninguém. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser líder, pode ser autoridade, não querem saber. Eles querem adorar a si mesmos, eles querem prevalecer. E Deus não aprova isso. Olha só, a desonra é sinal de decadência moral. A família desonrada, ela produz uma sociedade quebrada. Uma família dentro de uma casa que não tem honra, não existe honra, respeito, está gerando filhos quebrados, filhos sem estrutura, uma família sem estrutura. E o primeiro lugar que eu acho que tem que cuidar para ensinar isso desde a criança, né, é a nossa casa, a nossa família. Ensinar a ter honra, respeito. Né? É interessante, cada pessoa teve uma educação, cada um tem o seu jeito, né? Mas é impressionante que tem pessoas que elas entram em um lugar, pode ter quantas pessoas tiverem, elas não dão boa noite, não dão boa tarde, não dão bom dia, então para elas que é só elas que vivem no mundo da lua, né? É impressionante. E tudo isso é gerado dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. O que é o oposto de honra? Desprezo. Você não gosta de alguém, já viu aquela história? Não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Bloqueio, pá! Já bloqueio, tchau. Não gostei. Então, se você não gostou, acabou. Tem gente assim. Mas às vezes aquelas pessoas que, com a primeira impressão, porque alguém falou você não gosta dela, são pessoas ótimas, pessoas maravilhosas, só que você já criou essa ideia. E você perdeu a grande oportunidade de ter uma pessoa tão especial perto de você. Nós precisamos ter cuidado com isso, em nome de Jesus. Então, deixa eu dar para vocês uns exemplos de desonra e quais as consequências dessas desonras. E o primeiro exemplo que eu quero falar aqui é o de Davi e a sua esposa Mical. Você já ouviu falar dessa história, né? Quem foi Mical? A primeira esposa de Davi. Davi foi derrubar o gigante, porque ele queria honrar a Deus, que aquele gigante estava, querendo zombar do nome de Deus, e o Davi não aceitou aquilo, né? E também o exército, mas também porque foi oferecido uma esposa para ele.
E o rei Saul falou assim: se quem vencer esse gigante vai ter a minha filha aqui como esposa. Pronto, Davi queria casar, era um jovem. Falou: pronto, derruba o gigante, honra a Deus, o exército aqui é abençoado, vamos conquistar, né? E também vou casar. Que maravilha! Filha do rei. Meu Deus, quem não queria? E o Davi conseguiu isso. E agora ele tem como esposa Mical. E se você for ver bem a história, você vai ver que talvez ela era uma mulher de Deus. Ela ajudou o Davi depois que ele foi perseguido pelo seu próprio pai. Você não vai ver ela entregando o Davi, ela fazendo algo. Ela ajudou o Jonatas, seus irmãos. Então era segundo nós podemos ver aqui, uma esposa que estava lá com seu esposo, junto com ele. Depois que ele se tornou rei, ela estava lá no reinado, ela estava lá na cidade de Davi. E a história toda desenrola aqui como? Porque uma das grandes vontades, um dos maiores desejos do rei Davi, se você for ver o coração da história dele aqui, era trazer a presença de Deus para a cidade de Davi. Era trazer a arca de Deus que estava perdida para a cidade de Davi. Nesse tempo chamava a cidade de Davi, depois Jerusalém, né? Trazer para ali. E ele começou a procurar essa arca e encontrou. E o prazer dele era que a glória de Deus, a presença de Deus estivesse ali, como no tempo de Moisés. A arca representava a presença de Deus. E ele conseguiu. E se ele conseguiu esse feito, trazer a presença de Deus para a cidade, que ele era rei, ele estava feliz, estava alegre. Como é que você se comporta quando você está feliz e alegre lá dentro da sua casa, né? Lá com a sua família? Você dança, você pula, você grita, você ri, né? Você dá garra. Não é assim? O Davi estava feliz, era um momento só que ele queria expressar a grande felicidade que ele tinha. E o que acontece? Ele entra na cidade dançando. E ele vai dançando e o povo vai junto. Meu rei vai, então eu vou junto. E ele vai, e daqui a pouco ele tira uma túnica, tira outra, e depois ele ficou lá só mostrando os músculos, né? E aquela coisa. O rei. A Mical, ela vai desonrar 2 vezes. Primeiro, seu marido. Segundo, seu rei. Por quê? Porque ela tratou mal e pensou mal dele. Uma tradução diz que ela olhou para ele e tratou ele como uma das prostitutas daquele lugar. O que você está fazendo? Que papelão é esse, rapaz? Dançando aí no meio do povo, tirando a sua roupa, o seu coração, naquele momento, não realmente agiu como Deus gostaria. Resultado, a Bíblia diz que essa mulher nunca teve filhos, ficou estéril. Por quê? Porque do seu coração veio desonra. E Deus, a Bíblia fala que Ele levanta aquele que é humilde, mas Ele abate o soberbo. Sabe, Deus não aprova a desonra. Isso aqui é um ponto para nós analisarmos, pensarmos como nós estamos. Nós estamos bem, a gente vigiar nossas atitudes. Porque às vezes não precisa nem falar, mas é aqui dentro, o coração. Às vezes tem gente que não fala, não expressa, não vai lá e sabe, mas ele não está aceitando, ele está com o coração de desonra, ele não está, sabe, não aceito isso. Eu posso até sorrir perto dele, mas não concordo. E Deus não aprova isso. O que aconteceu com essa jovem esposa? E poderia gerar, e uma das coisas, olha só que ela foi reprovada, né? E uma das coisas que mais as famílias queriam, filhos. Uma família que não podia ter filho naquela época, um herdeiro. E Deus vai lá, não foi Davi não, foi Deus. Porque Deus não aprova a desonra. Quantos estão me entendendo aqui? Vou dar outro exemplo para você. Esse aqui vai entrar na família, já está na família aqui, falando da família, né? O exemplo de Noé. Que homem de Deus. A história de Noé é linda, né? Deus usando ele salva a sua família. Morreu todo mundo, mas a família do Noé estava lá, seus filhos.
Ele não olhou para nenhum deles e falou assim, não, esses dois aqui são legais, mas você está vendo o sintoma errado em você, fica aí. Entrou a família toda. E uma bênção. E o Noé planta a sua vinha e tem sucesso. Novamente, uma alegria, né? Tempo de alegria. Foram colher da vinha. E a Bíblia fala que o Noé excedeu um pouco, passou do nível. Tomou um pouquinho de vinho a mais. Ficou, né, meio fora do normal. Lá dentro da sua tenda. Estava lá, né? Desfrutando do seu trabalho. Não foi certo, porque eles não faziam isso, segundo a gente pode ver. Mas a Bíblia diz que um dos filhos entrou lá, o Cã. E quando ele entrou, ele ficou, segundo as palavras dele para os seus irmãos, né, decepcionado. Porque o seu pai estava bêbado, estava embriagado, talvez estava despido, estava lá, sem roupa, dançando. E alguns estudiosos vão mais além, eles vão a algo mais profundo. Eu não vou confirmar isso aqui porque são só suposições. A Bíblia não mostra claramente isso. Mas esse rapaz desonrou seu pai porque saiu falando de lá para os seus irmãos que seu pai estava fazendo coisa errada e aquilo mais e tudo. Então, ele realmente fez. Mas ele teve um coração que Deus não aprovou, porque desonrou seu pai. Saiu falando mal, né? E a Bíblia mostra a diferença dos outros dois irmãos. Porque quando ele sai falando tudo aquilo que ele viu, que ele achou, né? E sai falando mal do seu pai, desonrando seu pai para os seus irmãos, a atitude dos seus irmãos é totalmente diferente. É uma atitude de honra, de respeito, de submissão. O que eles vão fazer? Mesmo eles ouvindo tudo, porque com certeza ele saiu falando com muita convicção, muito brabo e muito, sabe, e querendo que os irmãos também tivessem a atitude que ele estava tendo. Mas os irmãos deles fizeram, sabe o quê? Está acontecendo isso, tudo bem. Então eles pegaram um lençol e eles entraram de costa. Eles não queriam ver a nudez do seu pai, não queriam ver o que o seu pai estava fazendo. Eles queriam saber que tinha um pai lá e tinha uma autoridade que eles amavam e respeitavam. Isso era importante para eles. E eles entraram ali e puderam envolver o seu pai naquele lençol e a Bíblia fala que Deus aprovou essa atitude. A ponto de que Cão foi amaldiçoado. O seu filho Canaã, depois foi servir os outros dois irmãos. Porque quando a gente não tem atitude de honra aquilo que Deus põe sobre nós, as autoridades que Deus põe sobre nós, não vai sofrer só nós, vai sofrer os que estão perto de nós também. A nossa casa, a nossa família. Eu também tenho o exemplo do filho de Davi, do Absalão. O Absalão até poderia ter uma boa justificativa, porque o Absalão se revoltou porque o Davi não fez nada contra o seu irmão. O irmão de Absalão violentou a sua própria irmã. E o Absalão ficou esperando que o Davi ia tomar uma atitude, né, fazer alguma coisa, ia mandar matar, prender. Não aconteceu. Então ele se revoltou. E as pessoas que não têm um coração de honra, as pessoas que têm um coração revoltado, quase sempre elas procuram conselho com outros revoltados. Quase sempre elas procuram pessoas que já têm uma ideia errada. E ele foi procurar pessoas que tinham um coração errado. E envolveram ele muito mais. Enfim, o Absalão morreu pendurado em uma árvore através do seu próprio cabelo. Por quê? Porque ele se levantou contra seu pai. Ele fez coisas horríveis contra seu pai. Ele queria tomar o reinado do seu pai, né? Ele aqui desonrou duas vezes também o seu pai e o seu rei. E a Bíblia fala que ele acabou dessa forma, pendurado, e alguém foi lá e aproveitou e tirou a vida dele. Exemplos da Bíblia. Outro exemplo, o último que eu quero dar para você, Rúben. Quem era Rúben? O filho mais velho, o primogênito de Israel. Quem era Israel? Jacó.
Quando Jacó se encontrou com Deus e a vida dele foi transformada, Deus mudou o nome dele, falou: a partir de hoje você se chama Israel, príncipe de Deus. E a Bíblia diz que esse rapaz aqui, o filho mais velho, o primogênito, se deitou com uma concubina do seu pai, desonrou o leito, desonrou seu pai de uma forma terrível, e veio sobre ele o resultado. Ele perdeu todo o direito de primogenitura, ele perdeu todo o direito que ele tinha como filho mais velho, e foi amaldiçoado, não foi mais abençoado, porque Deus não abençoou o seu próprio pai. Seu próprio pai, quando soube, olha, falou: você desonrou minha casa, minha família. Isso aqui são exemplos de desonras. Onde estão esses exemplos? Em Crônicas, Gênesis. Você pode olhar lá, talvez está passando no telão alguns versículos para você. Para que a gente possa concluir e entender aqui, a desonra causa dano. O desrespeito a pessoas que a Bíblia diz que é para nós honrarmos. Não é o pastor Luiz, o pastor Luiz está criando essa doutrina. Não, é a Bíblia. A Bíblia diz que é para nós honrarmos essas pessoas. E nós precisamos observar, buscar a Deus, criar um coração puro, para andarmos embaixo de honra. E o que eu diria para você? Eu diria para você e daria para você um conselho. Um conselho. Não acredite em críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Aquelas pessoas que você não vê nada na vida dela, mas só críticas. Essas pessoas não têm nada para dar. Procure pessoas sábias, inteligentes, que tenham um exemplo de família, que tenham um exemplo de liderança, que tenham um exemplo que você pode ver isso na prática, e você segue esses conselhos, você segue essas pessoas, porque elas são bem-sucedidas. Bem-sucedidas. Outro conselho que eu daria para você, a partir de hoje, alinhe a sua vida, conserte a sua casa, conserte sua família, comece a ter honra e respeito pelas pessoas que devem ter honra e respeito também, segundo a Bíblia diz. A desonra, ela impede que as bênçãos que já estão reservadas por Deus para nós sejam bloqueadas. Quando nós desonramos, os milagres não chegam. As bênçãos são retidas, são bloqueadas. Mas quando nós honramos, que é a outra parte que eu vou falar para vocês na próxima mensagem, é diferente. Mas hoje, sabe o que Deus quer deixar para cada um de nós? Que nós precisamos observar, analisar, refletir como nós estamos sendo, o que nós estamos fazendo, que nível de honra nós estamos andando. Precisa alinhar, consertar, conserte o mais rápido possível. Procure pessoas, peça perdão, arrume, ajuste, conserte. Sabe por quê? Porque Deus quer te abençoar, Ele tem pressa para te abençoar. E talvez tenha algo bloqueando aí em nome de Jesus, amém? Fique em pé que eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Quero abençoar a sua vida. Glória a Deus, né? O irmão falou assim: ninguém aplaude nessa mensagem, meu Deus. Não, todo mundo está meditando. Oh, glória a Deus. Todo mundo está meditando, né? Mas é um segredo. É um segredo. Eu vou dar um exemplo para você, jovem, que às vezes não tem relacionamento com os pais. Uma vez eu conversei com um jovem, ele falou: pastor, lá em casa é difícil, meu pai é durão, sabe? Ele não tem relacionamento, não tem abraço, essas coisas. Eu falei: não, mas é fácil de resolver isso. Ele falou: como? Se o seu pai não tem esse entendimento, você agora tem. Comece a fazer. Vai lá e abraça. Vai lá e honre. Abrace seu pai. Honre seu pai. Diga que você o ama. Vai quebrando. Porque talvez foi ensinado assim. Então Deus está dando para você esse coração. Vai lá e comece a fazer. Porque daqui a pouco seu pai vai estar abraçando você. É só disposição, irmãos. São coisas simples de fazer às vezes, mas requer disposição. Eu sei que às vezes o orgulho fala mais forte, mas a gente tira o orgulho de lado e se submete à palavra de Deus. Aí Deus vai fazer algo extraordinário acontecer na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus, amém? Se você estiver com a sua família, abrace sua família. Se você estiver perto do seu líder, abrace seu líder, seu pastor,
Eu quero orar junto com você. E até agora mesmo, se você quiser pedir perdão para um desses da sua família, peça. Não estou andando tão bem, não estou vivendo tão bem, não estou prestando honra, não estou andando como deveria, não tenho honrado você como deveria. Às vezes a gente pensa que honrar é só dar um presente, essas coisas, mas às vezes não é. Amém. Que palavra incrível, que palavra poderosa. Hoje começa uma série de mensagens sobre este tema e tenho certeza que você foi grandemente abençoado. Talvez você hoje ouviu a palavra e você sentiu o desejo no seu coração de entregar a sua vida para Jesus. Você pode clicar aqui no link fixado, falar conosco. Nós queremos contactar você, mas também quero orar por você agora aqui, que é hoje entregar a sua vida para Jesus ou voltar para o Senhor. Por favor, repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida ao Senhor Jesus. Vem ser o meu Senhor, o meu Salvador, dono absoluto da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, pois eu te recebo, Jesus, no meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus.